Olá pessoal, hoje nós estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nós vamos hoje falar um pouco a respeito de média. Você já pensou o que significa essa palavra média? Aí tem uma palavra que às vezes a gente se ofende muito quando a gente fala de uma palavrinha que fala a respeito de média, que é a palavra medíocre, né? Mas hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito, né, da média de ser medíocre. Que é ser, o que é médio, o que é medíocre? É uma pessoa que ela se nivela por baixo, né? Ela normalmente ela costuma sempre pensar que ela precisa se nivelar com as pessoas que estão ali, pelo menos, né? Com a palavra pelo menos eu estou fazendo isso, ou pelo menos eu estou fazendo aquilo, ou pelo menos eu não estou sofrendo aquilo. Então, nós estamos vivendo em um tempo em que ninguém quer se sobressair. Alguns se sentem satisfeitos em suprir as suas necessidades básicas mínimas apenas com os auxílios, com os benefícios, né? E sem nenhuma perspectiva, nenhum tipo de vontade de progredir ou mesmo de trabalhar. Acho que você já se deparou com alguém que tá pensando assim, né? Acho que muitos de nós, todos os dias, nós vivemos com pessoas que estão aí vivendo na mediocridade, ou seja, se nivelando por baixo, né? Não tendo mais a perspectiva de buscar outros caminhos, outras perspectivas, mas sempre pensando, já que eu recebo aí um benefício pago pelos outros, tá ótimo, eu tô conseguindo sobreviver, para que eu preciso pensar em mais alguma coisa? Né? Mas a palavra, ela fala em Tessalonicenses, ela é muito clara, né? Que fala assim que aquele que não quer trabalhar, se você não quer trabalhar, então não coma. Então, nós estamos vivendo aí um tempo de mediocridade. E quando você lê essa palavra, né, uma palavra tão para os dias de hoje, né, que se você então não quer trabalhar, então que não coma, né? A Bíblia já falava isso há mais de 2000 anos atrás, né? E existem essas pessoas que estão vivendo aí à base de benefícios que são pagos por terceiros. É bem complicado, né, essa vida. Então, parando para pensar, nós precisamos parar para pensar um pouco e olhar para as pessoas e parar de olhar para as pessoas que não têm resultados. Mas como assim, Eliette, parar de pensar para pessoas que não têm resultados? A gente precisa parar de pensar em pessoas que não têm os resultados que a gente espera, que a gente quer alcançar. Porque muitas vezes a gente vive no dia a dia observando pessoas que não chegaram onde a gente quer chegar, esperando por conselhos dessas pessoas. Até na escola bíblica, no domingo passado, nós falamos rapidinho a respeito disso, que existe a diferença, né, entre a opinião e o conselho. O conselho ele só pode ser dado por alguém que conhece verdadeiramente aquilo que está sendo perguntado. Então não dá para você pensar nas opiniões que são dadas, e às vezes a gente busca conselhos com pessoas que só podem nos dar opiniões. Tá, Eliette, mas e aí? Como que eu faço isso? Como que eu paro de olhar para essas pessoas que não têm os resultados que eu espero ter, e como que eu faço para mudar essa condição? Para a gente mudar essa condição, a gente precisa modelar, ou seja, ter como modelo alguém. Então, a gente precisa modelar alguém que já tem esses resultados que a gente quer ter. Como assim? Como que eu faço isso? A gente precisa modelar pessoas que têm os resultados que nós queremos ter. Uma pessoa apenas? Não, nem sempre. Porque nem sempre as pessoas que estão dentro da nossa convivência são pessoas totalmente que a gente precisa estar fora, mas a gente precisa entender em qual área que eu quero ter novos resultados.
E como, por exemplo, espiritualmente, quem poderia me mentorar espiritualmente? Quem poderia ser a minha referência, o modelo que eu gostaria de seguir? Às vezes um líder nosso, né? No meu caso, eu tenho a minha apóstola, que é uma pessoa espiritual, que eu gosto muito e eu tento modelar muitas das coisas que eu vejo espiritualmente falando, eu penso sempre nela. Então, eu pensando na minha área espiritual, ela é uma referência que eu tenho para buscar como modelo, para que eu possa modelar a pessoa dela. E aí a gente tem outros modelos, como por exemplo, eu tenho hoje alguns outros mentores que nós já modelamos e mentores que nós estamos aprendendo a modelar novamente. Remodelar na questão das finanças, remodelar buscando outras pessoas que têm referência a respeito da própria da sua vida profissional. Então a gente precisa todos os dias aí buscar pessoas que a gente possa entender se elas já estão aonde a gente quer chegar e como que elas fizeram. Então a gente precisa modelar esses exemplos, tá? Por que isso? Porque normalmente a gente vai atrás de pessoas que nos dão outros tipos de modelo e, na verdade, que não tem um modelo específico, mas que elas definem para você como que você deveria fazer e, principalmente, nós temos que ter muito cuidado com algumas armadilhas nesse momento dessa modelação, principalmente quando a gente está modelando pessoas que têm alguns folclores gospel ou folclores religiosos na sua mente e que a gente tem o costume, eu mesma sou uma que eu fiquei um pouquinho até desconfortável de ouvir a respeito disso e entender que eu tenho um folclore gospel, né, um folclore religioso dentro de mim, que é a questão de algumas frases que a gente usa como se fosse talismã, são palavras mágicas, palavras de pirim-pim-pim, né? De repente essas coisas vão acontecer, como por exemplo, eu pretendo fazer uma mudança se Deus quiser. Ou mesmo assim, eu vou conseguir transformar em nome de Jesus. E tantas outras frases que a gente usa como jargões, mas que a gente utiliza essas palavras como palavras mágicas, né? Como se através daquela palavra mágica fosse acontecer. Nós precisamos entender que não é mágica. Deus não vai falar para nós alguma coisa que Ele já falou. Se ele já falou que é pra gente governar, nós temos que governar, ele não vai falar de novo, ele não é um Deus repetitivo, né? Ele nem gosta de vãs repetições. Ele é um Deus que já falou, já determinou, e a minha função é romper no tempo, em Kairos, e transcender que todas essas coisas já aconteceram, já são minhas, né? Então nós devemos modelar pessoas que têm resultados e não apenas ficar, né, modelando essas pequenas áreas que a gente quer que aconteçam através de um passe de mágica. E por que isso? Porque quando a gente modela pessoas que estão na média, né? Pessoas que estão aí vivendo na mediocridade, na média, nós temos o costume de usar e modelar essas coisas e ter as falas muito parecidas com ela, usando frases medíocres. E quais são as palavras, as frases medíocres que nós temos o costume de usar? E eu também tenho esse costume e estou já trabalhando para que essas frases medíocres elas deixem de estar no meu cotidiano. São aquelas frases assim, ó. Tá todo mundo fazendo. Tá difícil para todo mundo. Quem é esse todo mundo? Né? Quando a gente usa essas frases, esses ditados repetitivos que tá todo mundo fazendo, todo mundo, quem é esse todo mundo? Porque tá todo mundo sofrendo com dinheiro, com falta de dinheiro, tá todo mundo? Não. Se a gente parar para olhar mesmo ao redor, nós vemos que não é todo mundo.
Normalmente nós falamos desse todo mundo e às vezes 4, 5, 6 pessoas que estão no nosso cotidiano, né? Que vivem uma vida mediana. E há essas pessoas que você convive, que você não muda de ambiente, não muda de amizades, não muda de convivência. Então, quando essas frases elas fazem parte do nosso cotidiano, a gente precisa ter um momento de mudança, né? Nessas pessoas que estão convivendo nas nossas convivências. E aí, qual que é o nosso maior erro? É fazer o que todo mundo está fazendo, esperando ter um resultado diferente. Essas pessoas com quais a gente está, elas estão fazendo as mesmas coisas, usando as mesmas estratégias, tendo os mesmos tipos de resultado e a gente quer fazer da mesma maneira para ter resultados diferentes. Ah, a minha mãe, ela tem que estar lutando, ou meu pai tem que estar lutando, tá passando uma vida difícil, mas aí a gente tem que continuar porque a gente tem que ter a garantia de ter um emprego estável e que a gente tem que, né, ter. O que é estável? O que é estabilidade? Então, e eles não estão vivendo uma vida abundante e a estabilidade está mantendo eles numa vida mediana. E aí eu quero também essa estabilidade para viver uma vida mediana e tô querendo viver uma vida abundante, então eu preciso começar a mudar as minhas estratégias, né? E não fazer as mesmas estratégias que eles estavam fazendo ou que pessoas que a gente costuma conviver estão fazendo. E o que a gente pode fazer para mudar essa situação? A gente tem que fazer coisas novas, algo novo, algo diferente, algo transformador. A gente tem que parar de dar a mesma quantidade de esforço nas coisas que nós estamos fazendo. Como assim, Eliette? Então, se você vai para academia, para e pensa, se você vai para academia, você vai pegar lá um peso de 5 quilos, aquele equipamento que você puxa, né, com o braço, 5 quilos, você vai continuar dando o mesmo esforço. Quando você aumentar mais 1 quilo que seja, se você der o mesmo esforço, você não vai levantar. Você precisa dar mais esforço para aquilo que você já está fazendo. Você tem que dar mais força para aquilo que você está fazendo, se está dando certo ou se não está dando certo, você precisa fazer outro tipo de ação, né? Então não dá para fazer as mesmas coisas e dar a mesma quantidade de esforço para aquelas coisas que você já está fazendo. Ou a gente dobra esse esforço e para poder continuar, crescer e escalar esse crescimento, ou essas coisas não vai acontecer. E como assim, Eliette? E o medo que eu tenho? O que eu faço com o medo que eu tenho? Porque como que eu vou fazer outra coisa? Eu tenho medo de fazer outra coisa. Eu tenho medo de fazer de outro jeito, porque até agora tá dando certo. Até aqui está dando certo. Em time que está ganhando não se mexe, né? Ou em time que não está perdendo não se mexe. Aí a gente pensa, né? Em time que não está perdendo não se mexe. Se a gente não mexer, talvez não ganhe, né? Então, o que você precisa pensar? Fazer com medo mesmo. Muda com medo mesmo. Porque o medo nada mais é, a gente já aprendeu lá que o medo ele é reprogramável. Então a gente é programado para ter medo, então você pode reprogramar esse seu medo quando você conhece a verdade, e a verdade é Deus, e Deus é amor, e o amor ele lança fora todo medo. Então a gente precisa entender que a gente tem que parar de ter medo, parar de ter medo de não ter um bom resultado. E quem é que está à sua volta quando você para pensar nesse medo? Porque normalmente os medos que nós temos foi alguém que colocou em nós. É normal. Por quê? Porque nós somos seres limitados. E aí, uma das colocações que nós aprendemos é que hoje em dia nós estamos vivendo uma geração tão fraca. E essa geração tão fraca está gerando pais mais fracos ainda, num ambiente de fraqueza espiritual, de fraqueza moral, de fraqueza de identidade. As pessoas não sabem quem elas são, o que elas são, para que elas vieram. E esses pais
eles não estão vivendo a sua identidade de autoridade, e eles normalmente, que é o que aconteceu com muitos de nós, que a maior parte dos nossos medos foram infelizmente trazidos pelos nossos próprios pais, né? E hoje nós estamos vivendo uma geração realmente que precisam arrumar subterfúgios para poder os filhos obedecerem. Para quem está em escola sabe muito bem disso. Para mim que estou em escola sei muito bem disso. De todas as coisas que nós ouvimos em 90% do tempo dentro das escolas. Mas aqui foi falado a respeito dos subterfúgios que os pais usam para que os filhos possam lhe obedecer, porque eles estão tão fracos, né? Eles não têm autoridade, eles não têm autonomia, e eles usam de subterfúgios, e vários deles, até nós da nossa época também ouvimos muito. Então assim, muitos de nós fomos criados assim, se você não obedecer, o velho do saco vai passar por aqui. Já ouviu isso? Para quem aí, nós, né, que fomos da década de 80, 90, que nascemos nesse tempo, nós ouvimos muito esses jargões, né? Falando assim, porque se você não for, porque o homem do saco vai fazer isso ou vai fazer aquilo. Ou mesmo, hoje em dia, a gente ouve muito, né, pais olharem, verem a polícia e virar para os filhos e falar assim, se você não obedecer, a polícia vai prender você. Como se a polícia, ela fosse treinada para prender filhos que têm mau comportamento, né? Não, a polícia, ela foi feita para prender bandido. E às vezes a gente lança esses medos sobre os nossos filhos, e às vezes até mesmo lançando sobre eles uma palavra tão mal colocada, né? Malditas, mal colocadas, e às vezes indicando para os nossos filhos que eles precisam ter medo da polícia. Pelo contrário, né? A gente está criando filhos para serem bênção e não maldição nas nossas vidas. E esse tipo de palavra, esse tipo de fala para os filhos bloqueiam os filhos, e hoje em dia está tendo um bloqueio extremo nessa geração, né, de pessoas que têm medo da polícia. Eu vejo crianças às vezes com medo da polícia, ou pais que falam que vão mandar, não querem saber mais, vão mandar para FEBEM, coisas do tipo que a gente ouve todos os dias, infelizmente. Né, pais que decidiram ter filhos e que mais decidiram terceirizar a educação, terceirizar a autoridade, terceirizar a obediência dos filhos a uma terceira pessoa, ou que, olha, aquela mulher vai levar você embora, como eu já ouvi várias vezes, ou a polícia. Então a gente está tendo uma geração agora, uma geração fraca. E isso trava e bloqueia. Então esse pai, essa mãe, ela não sabe educar e ajuda e joga essa responsabilidade para uma terceira pessoa, às vezes para um coordenador de escola, às vezes para o diretor e tantas outras pessoas, né? É bem complexo. E aí vamos falar um pouquinho também, e o que a gente pode pensar nesse desbloqueio aí, pensando na nossa vida abundante, pensando, né, de sair da mediocridade, do médio e subir, principalmente falando agora de dinheiro. O que dá dinheiro? Para pensar, o que dá dinheiro? O que não dá dinheiro? Então, o que dá dinheiro, gente? Tudo dá dinheiro. Se você parar para pensar, quando você vai vender água no farol, dá dinheiro. Quando você faz um bolo de pote, dá dinheiro. Quando você faz uma trança no cabelo, dá dinheiro. Todas as coisas dá dinheiro. Sabe o que não dá dinheiro? Existe uma coisa só que não dá dinheiro. É não trabalhar, ficar parado. Porque trabalhar, seja de qualquer maneira, dá dinheiro. E o que a gente mais tem medo a respeito do futuro, né? Porque a gente hoje estamos vivendo uma geração que vivem ou de depressão, ou ela vive de crises de ansiedade, porque elas pararam de viver o hoje, elas querem viver em depressão, pensando só no passado, porque é o meu passado, eu tô sofrendo, tá difícil. Depressão é uma doença, precisa ser tratada, mas a maioria é porque só pensa no passado, porque a gente pode ver que o passado, ele já foi, e a gente não pode viver preso nele.
Ou então tem pessoas que estão vivendo de crise de ansiedade, que é por quê? Porque só pensa no futuro, 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 mas esquece que o futuro da gente é hoje. O futuro da gente é a ação que a gente toma hoje. O nosso futuro vai ser escrito através das palavras que eu ditar hoje. Então, a gente tem que pensar que o futuro ele está no agora, no que você faz agora vai fazer a diferença no seu futuro. E a gente não pode viver daquele folclore, né? Que, eu estou esperando em Deus, eu preciso de um trabalho, mas eu estou esperando em Deus. Se você precisa de um trabalho, você precisa pedir a Deus direcionamento e entregar currículo e arrumar alguma coisa para fazer, porque não é só emprego, trabalho dá dinheiro, não é emprego que dá dinheiro. Mas se você precisa, se dentro da sua realidade cabe a questão do trabalho, então você precisa. E como assim, Eliette? Como a questão de folclore? Nós temos esses jargões, né? Principalmente a gente que é cristão, protestante, nós temos muito esses jargões. Eu estou esperando em Deus para ver o que Deus quer. Eu estou esperando em Deus para ter uma resposta de tal emprego. Eu estou esperando em Deus, o marido de Deus que venha do Senhor. Todas as coisas vão acontecer quando Deus quiser, se for da vontade de Deus. Gente, Deus quer. Já é da vontade de Deus. Deus nos chamou para governar. Então, quando ele nos chama para governar, todas as coisas já foram determinadas. Deus falou que nós devíamos crescer e multiplicar. Então, Deus quer filhos para nós? Deus quer filhos, porque ele deu uma ordem, crescei-vos e multiplicai. Se a gente deixar ao decorrer disso, nós vamos ter 20, 30 filhos. Aí é uma escolha nossa. Então, Deus não faz escolha por mim, por você. Deus deu o livre-arbítrio e deu vários direcionamentos dentro da palavra para a gente poder escolher o companheiro que nós precisamos ter, né? No caso, o marido, a mulher, o cônjuge. Então, o sócio, então todas essas coisas são escolhas nossas. Então, nós precisamos fazer a seleção da maneira correta para poder ter. Quando fala, que os meus filhos têm um futuro primoroso, se for da vontade de Deus, eles vão ter um futuro primoroso. O que você está fazendo para dar o futuro primoroso para os seus filhos? Você está investindo neles? Vocês estão investindo? Eu quero que meus filhos levem a palavra de Deus, que meus filhos façam diferença nessa geração. Você está estimulando seu filho a ler a palavra, a aprender da palavra. Então, todas essas coisas já estão determinadas e quem governa somos nós, porque a palavra diz que quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, ele lhe deu um poder, o poder de governar sobre a terra. Então, eu e você temos essa determinação por Deus, que nós estamos aqui para governar. Então, quando a gente fica nesse folclore, se Deus quiser, é porque nós estamos terceirizando e dando desculpas. Gente, o seu limite, o nosso limite é aquilo que nós vemos, aquilo que nós colocamos para nós como limite. Porque a gente foi criado por Deus ilimitados. Nós fomos criados pelo Senhor de maneira ilimitada, não há limites para nós. Mas as pessoas que estão ao nosso redor, que começam a formar o nosso caráter lá no comecinho da nossa vida, essas pessoas, elas normalmente nos limitam. E como assim, Eliette? Elas nos limitam? Por quê? Porque elas já são limitadas. E quando a gente ouve, que eu já ouvi muito, então muitas vezes a gente ouve realmente das pessoas que essas coisas não são para pobre, essas coisas não é pra gente, essas coisas foram feitas só para os ricos, só para as outras pessoas. Então a gente tem essa visão, né, limitada, as pessoas nos limitam, né, às vezes até as pessoas mesmo da nossa família, às vezes não, a maior parte, praticamente todas as vezes, quem nos limita são as nossas pessoas que estão sob autoridade com a gente, até mesmo às vezes eu mesma tenho algumas falas que tenho me policiado e cuidado para que eu não fale para os meus filhos, para que eu não limite eles, né? Olha, você não pode, não, eu tenho o costume de dizer, você pode todas as coisas, é só lutar. Mas a gente precisa cuidar dessas palavras.
As pessoas limitadas, e essas pessoas que são essas pessoas limitadas, elas normalmente elas dão desculpa e elas não fazem coisas novas, elas não vão para novos ambientes, elas não se conectam com outras pessoas, com pessoas novas, né? Pessoas diferentes. Elas não gostam de problemas, porque os problemas é que fazem a gente gerar resultados e gerar mudança de vida. Elas não aceitam desafios, né? Mudar de carreira, jamais. Nossa, já tô com 40 anos, eu não vou mudar de carreira. Nossa, vou deixar de ser professora. Tô com 40 anos já, não tenho mais o que fazer, como eu já ouvi colegas falarem isso. Nossa, não, se fosse em outro tempo, eu não teria escolhido essa profissão. Não, eu posso mudar a qualquer momento. Hoje essa profissão, eu gosto do que eu faço, eu amo o que eu faço, mas eu tô usando isso para alavancar os meus resultados. Essa é a ideia. Eu não sei até quando eu estou, mas enquanto eu estiver, não vai ser para paralisar, mas vai ser para alavancar os resultados que eu preciso ter. E nós, como pais, e aí voltando aqui, né, falando como mãe, como pai, e nós como pais, nós não devemos nos importar com a profissão que os nossos filhos vão escolher. Ai, tomara que o meu filho seja médico, e tomara que a minha filha seja veterinária, e tomara que a minha filha resolva ser dentista, Então, não importa para mim o que os meus filhos desejem ser, o que eles vão lutar para ser. Qual é a minha função? Eu não vou me limitar a uma profissão, não vou limitar os meus filhos a quererem uma profissão, não sei. Talvez já existe até estudos dizendo que a maioria das profissões que nós temos hoje, elas não vão existir mais daqui 5, 10 anos. Então, quando os meus filhos deveriam estar entrando no mercado de trabalho, talvez não tenha mais nem emprego para eles, né? Eles não estariam, a maioria desses empregos eles já não vão existir mais, como hoje já não existe mais, né? O carteiro não, o jornaleiro, praticamente você não vê mais jornais, você não vê mais cameraman, hoje cada um se vira com o seu equipamento. Então, a gente precisa reobservar e ver as mudanças, porque logo mais profissões vão deixar de existir. E o que eu preciso me importar? Eu preciso me importar que a identidade dos meus filhos seja ativada, né? Aquilo que eu falei, às vezes a gente pensa que a identidade eu sou Eliette, tenho 40 anos. Não, não é o meu nome, não é a minha idade. Isso não é identidade. Eu sou professora. Não, isso não é identidade, isso é a minha profissão que eu tenho hoje. Então, eu preciso saber qual é a identidade, eu sei qual é a minha identidade, eu fui chamada para ser, e eu preciso ativar isso nos meus filhos, que eles saibam qual é a identidade. Então, não se limite à profissão que você tem ou à profissão que você deseja que seu filho tenha. Vamos sair da média, né? A profissão é uma média. E a palavra diz que nós devemos governar. Então, a gente precisa ensinar os nossos filhos a governar. Por quê? Porque os filhos, né, enquanto eles são menores, tem o versículo que está aqui, que diz que os nossos filhos, os filhos menores, nada se difere de um servo, porque sendo o filho menor, ele precisa ser chamado tutores, né? Porque só recebe uma herança quando os pais morrem. Não esquecem, herança é só depois que os pais morrem. E se o pai morreu e o filho é herdeiro, ele é menor, ele não vai usufruir, ele é exatamente igual a um servo. Ele só vai poder usufruir dos bens, né, gerir os próprios bens depois que ele ficar maior de idade. E você já desconfiou que existe algumas promessas pra gente que diz, quando Abraão saiu, ele diz que Deus falou para ele, saia da sua terra e da sua parentela e vá para onde eu te mostrar. Você nunca desconfiou que isso é uma promessa para você? Para e pensa.
Enquanto você está perto da sua família, quando você casa, a palavra diz que você deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher e os dois serão uma só carne, não é isso? Deixará. Quando a gente fica perto, quando a gente está junto, para os pais, os filhos nunca crescem. E aí, quando os filhos nunca crescem, automaticamente, gente, eles nunca vão deixar de ser meninos. Então, por isso que é importante, né, a gente tomar esse cuidado. É complicado para quem é mãe falar isso, mas a gente precisa tomar esse cuidado de deixar os filhos irem, né? Porque muitos de nós não deixam os filhos irem e eles continuam. Sendo pessoas infantilizadas, né, que não assumem as responsabilidades, não conseguem resolver os seus próprios problemas, às vezes com seu cônjuge e tudo mais. Por quê? Porque muitas vezes nós, como pais e mães, nós não deixamos os nossos filhos desenvolverem a identidade deles, né? E quando a gente não deixa, eles acabam vivendo um pouco da identidade de cada um daqueles que estão ao redor. Uma criança até os 6 meses ela ainda acha que ela ainda faz parte da mãe. O problema é que esses 6 meses agora na nossa vida é enquanto está perto, por isso que a gente precisa deixar eles irem, eles crescerem e eles tomarem posição. Eu acredito que quando for a minha vez vai ser difícil, mas eu vou precisar deixar, porque eu já estou tentando desenvolver nos meus filhos a identidade que eles precisam ter, para eles saberem para o que eles foram chamados. E aí, quando você pensa, né, em modelar também, voltando à questão da modelação, que a gente precisa modelar as pessoas que estão tendo os resultados que a gente precisa ter. Por exemplo, eu preciso modelar mães que já deixaram os filhos crescerem, já deixaram os filhos tomarem as atitudes que eles precisam tomar, e eu preciso modelar. É uma área que eu preciso achar alguém que tenha a experiência de vida que eu preciso para quando eu chegar lá eu conseguir fazer. Mas como que a gente tem que pensar nessas pessoas para modelar, mas a gente precisa entender assim, às vezes o modelo que eu estou modelando é tão grande, tão substancioso, que na minha realidade não cabe ainda. Então eu preciso modelar ela, mas adaptando, tendo um movimento de adaptabilidade com essa questão, né, que, por exemplo, se hoje para mim milhões não cabem dentro da minha realidade hoje, mas milhares eu acho que já cabe, alguns milhares. Então eu vou modelar, né, esses meus mentores que eu estou tendo a respeito de transformação e principalmente financeira. Eu vou começar a adaptar porque eles têm milhões, não cabe ainda dentro da minha realidade, porque a minha realidade ainda está bem limitada. Eu estou tentando romper isso, mas ainda dentro da minha realidade cabe milhares de reais. E aí, como é que eu faço isso? Eu não posso procrastinar. Para eu começar o meu primeiro passo, eu não posso procrastinar. E se não der certo? Eliette, você tá aí, tá lutando, você falou que quer caminhar com essas coisas que você começou, eu comecei a dar um passo, eu mudei, eu tô fazendo coisas diferentes que eu nunca imaginei fazer. Mas e se não der certo? Se não der certo, eu aprendi alguma coisa e eu vou fazer de novo de outra maneira. Por quê? Porque eu não posso parar, eu não posso procrastinar. E se não der certo, eu recomeço, eu começo de novo. E se eu precisar deixar o que eu tenho hoje para fazer mudanças extraordinárias na minha vida, eu vou fazer. Porque eu decidi que eu vim nessa terra para governar, e eu vou governar, e eu vou começar a testar os caminhos, porque quando a gente testa, tudo que você prepara para testar é para dar errado. Ela pode dar errado, né? Quando é teste, o que é test drive? Eu vou lá experimentar um carro para ver como é que ele é, para ver se eu quero comprar ele. E se eu não gostar, então não preciso comprar. Eu só fui testar. Então, vamos testar, vamos começar, vamos fazer com medo mesmo. E se não der certo, vamos recomeçar. Querer é poder? Não. Querer não é poder. Decidir é poder. Fazer é poder. Só querer, só fica pra gente, eu quero tanto comer um bolo de chocolate, mas se eu não for fazer, não vou ter. Ou se eu não for comprar, não vai ter. Então, querer não é poder.
Fazer, decidir é poder. E qual é o problema da decisão, né? Crianças não decidem. Lembra que eu acabei de falar a respeito? Né? A gente precisa crescer, precisa deixar os nossos filhos crescerem para eles começarem a tomar as decisões das vidas deles. E é muito difícil, é muito complicado a gente pensar nisso, né? Eu penso nos meus filhos, ai meu Deus, o meu tá com 13, a outra tá com 9. Logo mais eles estão decidindo várias coisas, eles já decidem algumas coisas da vida deles, mas a maioria das coisas eles estão debaixo da minha autoridade, do meu esposo, e nós decidimos por eles. Mas logo mais eles vão ter que decidir por eles, e logo mais eles vão ter que crescer e tomar as atitudes deles. Então, quando a gente ainda é menino, né, na questão da decisão, quando a gente ainda terceiriza as nossas decisões, nós temos medo de tomar atitudes. Só os meninos têm medo, só as crianças têm medo, né? Então faça com medo mesmo e pare de achar. Ai, eu acho isso. Ai, eu acho que se eu for por esse caminho não vai dar certo. Eu acho que se eu quiser não vai rolar. Não. Execute. Faça. Não deixe para o outro. Saia do seu lugar. Se movimenta, né? Faça valer a promessa que foi dada para Abraão e é para nós também. Saia da sua terra e da sua parentela e vá. E eu vou para onde? Então, vai para onde você enxergar. Olha lá, tá enxergando? A gente consegue enxergar até o horizonte. Quando a gente chega lá naquele pedacinho onde estava no horizonte, a gente consegue de novo ver mais outro caminho, porque a gente precisa ir como Abraão foi. Vai para onde eu te mostrar. Então, Abraão saiu sem direção. Ele saiu assim, ó, vou caminhando onde eu tô enxergando. Ali tem dificuldades, mas vamos passar pelas dificuldades. Tanto que ele ficou com a terra onde só tinha pedra, não tinha rios, não tinha nada, e foi o lugar mais próspero que é Israel, né? E Ló foi para outro lado. Então, lembre-se disso. Saia, caminhe, não tenha medo. E não, se não der certo, começa de novo, vai para o outro lado. Porque Deus vai mostrar. E a única coisa que a gente precisa definir na vida da gente, a gente precisa parar de ser medíocre. Precisa parar de viver uma vida medíocre. Nós precisamos fazer coisas novas, nós precisamos mudar as estratégias. E é definitivo. A gente precisa fazer, precisa agir. Não dá para ficar esperando, não dá para ficar com aqueles esperando um toque de mágica do Deus vai mandar, Deus vai fazer, Deus já mandou, Deus já ordenou lá na palavra dele. Você nasceu para governar. Então vá governar, assuma a sua posição de filho e governe, de filho maior, não de filho menor, não de filho infantilizado, não de criança, mas você nasceu para dominar nessa terra. Você nasceu para fazer a diferença. E saia dos ambientes que te colocam como criança, com medo, que te coloca medo, dizer, mas você vai deixar este emprego? Mas você vai deixar? Nossa, mas você ganha tão bem. Mas você não tá falando de mudanças? Por que você não pega o seu dinheiro e vai aproveitar? Por que você tá investindo nesse outro caminho? Não tem nada a ver com a sua profissão, né? Você é professora, o que você tá fazendo com imóveis? O que você tá fazendo com outros investimentos? Então, deixe esses ambientes. Esses ambientes não são para você. Você precisa de ambientes de pessoas que são, né, que têm diversos empregos, diversos trabalhos, diversos investimentos nas mais profundas áreas, em outras áreas nada a ver, área de comunicação, área de educação, área financeira, área de imóveis. É isso, você precisa diversificar. Então, amados, era essa palavra que eu tinha para trazer hoje. Para a gente parar de viver na média. E eu peço que você deixe o seu like aqui, que você compartilhe se esse conteúdo fez diferença para você. Peço que você faça isso e nós vamos fazer uma pequena oração agora.
Senhor Deus, eu agradeço por esse tempo, Pai, que nós possamos fazer com que essas chaves tiradas, Senhor, do transbordo que nós tivemos, Senhor, a respeito dessa aula, possa fazer diferença, Pai, na vida de cada um que está ouvindo, Senhor, essa palavra, que essas chaves, Pai, não sejam chaves que eles peguem para guardar, mas que possam fazer algo novo, abrir portas com essas chaves, Pai, de mudança extraordinária sobre a vida de cada um deles, ó Pai. Eu agradeço, Pai, e que nós possamos logo mais ter mais um tempo para aprender mais coisas que vão destravar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Não esquece de dar o like, não esquece de compartilhar se esse conteúdo fez diferença para você, se você pensou em alguém enquanto nós estávamos falando aqui, vá lá, mande para essa pessoa que talvez vai fazer a diferença. Também aqui na nossa bio no Instagram tem o link e também aqui afixado nos comentários tem o link para o nosso grupo de transbordo, caso você queira estar nesse grupo aprendendo um pouco mais, ok? Até mais, gente!